O bebê filósofo. Mundos possíveis. Porque é que as crianças fazem de conta? Os seres humanos não vivem no mundo real. O mundo real foi o que aconteceu verdadeiramente no passado, está a acontecer agora e acontecerá no futuro. Mas nós não vivemos apenas neste único mundo. Em vez disso, vivemos num universo de muitos mundos possíveis, de todas as formas que o mundo poderá ter no futuro e também de todas as formas que o mundo poderia ter tido no passado ou poderá ter no presente. Estes mundos possíveis são aquilo a que chamamos sonhos e planos, ficções e hipóteses. São o produto da esperança e da imaginação. Os filósofos, mas mais secamente, chamam-lhes contrafactuais. Os contrafactuais são as coisas que podiam ou que deviam ter acontecido na vida. Todas as coisas que poderão acontecer no futuro, mas ainda não aconteceram, ou que poderiam ter acontecido no passado, mas não foi bem assim. Os seres humanos importam-se profundamente com esses mundos possíveis, tão profundamente como se importam com o verdadeiro mundo dos factos. À superfície, o pensamento contrafactual parece ser uma capacidade muito sofisticada e confusamente filosófica. Como podemos pensar em coisas que não estão aí? E por que razão havemos de pensar dessa forma em vez de nos restringirmos ao mundo real? Parece óbvio que compreender o mundo real nos daria uma vantagem evolutiva, mas o que é que ganhamos com mundos imaginários? Podemos começar a responder a estas perguntas olhando para as crianças. Estará o pensamento confratual apenas presente em sofisticadas pessoas crescidas? Ou conseguirão as crianças também pensar acerca de possibilidades? O saber convencional, ecoado nas teorias tanto de Freud como de Jean Piaget, diz-nos que os bebês e as crianças estão limitados ao aqui e ao agora, as suas sensações e percepções imediatas e a sua experiência. Mesmo quando as crianças fingem ou imaginam não conseguir distinguir entre a realidade e a fantasia, as suas fantasias nesta perspectiva são apenas outro tipo de experiência imediata. O pensamento contrafactual requer uma capacidade mais exigente para compreender a relação entre a realidade e todas as alternativas a essa realidade. Os cientistas cognitivos reconheceram que esta imagem convencional está errada. Descobrimos que mesmo as crianças muito novas já conseguem considerar possibilidades, distingui-las da realidade e mesmo usá-las para mudar o mundo. Conseguem imaginar formas diferentes de um mundo poder ser no futuro e usam-nas para fazer planos. Conseguem imaginar formas diferentes de um mundo poder ter sido no pretérito e refletem acerca das possibilidades passadas. E de modo mais dramático, conseguem criar mundos completamente imaginários, ficções ousadas e fingimentos surpreendentes. Estes loucos mundos imaginários são uma parte familiar da infância. Qualquer pai de um miúdo de 3 anos já exclamou: "Que imaginação!" Mas esta nova pesquisa transforma profundamente a forma como pensamos acerca desses mundos. Nos últimos 10 anos, não descobrimos apenas que as crianças têm estes poderes de imaginação. Começamos, na realidade, a compreender como são possíveis esses poderes. Estamos a desenvolver uma ciência da imaginação. Como poderão ser constituídos as mentes e os cérebros das crianças para lhes permitir que imaginem este espantoso leque de universos alternativos?
A resposta é surpreendente. O saber convencional sugere que o conhecimento e a imaginação, a ciência e a fantasia são profundamente diferentes uns dos outros e até opostos. Mas as novas ideias que realçarei mostram que exatamente as mesmas capacidades que permitem que as crianças aprendam tanto acerca do mundo são aquelas que lhes permitem também mudar o mundo, trazer novos mundos à existência e imaginar mundos alternativos que poderão nunca existir de facto. Os cérebros das crianças criam teorias causais do mundo, mapas acerca de como o mundo funciona. E estas teorias permitem às crianças encarar novas possibilidades, imaginar e fingir que o mundo é diferente. O poder dos contrafactuais. Os psicólogos descobriram que o pensamento contrafactual invade por absoluto a nossa vida cotidiana e afeta profundamente os nossos juízos, as nossas decisões e as nossas emoções. Poderíamos pensar que aquilo que na verdade importa é o que acontece na realidade, não o que imaginamos que poderia ter acontecido no passado ou que poderá vir a acontecer no futuro. Tal é particularmente verdade acerca dos contrafactuais do passado, o que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, as coisas da vida que poderiam ou deveriam ser. Contudo, as coisas da vida que poderiam ou deveriam ser têm um profundo impacto na experiência. Numa experiência laboratorial, o psicólogo vencedor do Prémio Nobel Daniel Kahneman e os seus colegas pediram às pessoas que imaginassem o seguinte tipo de cenário. O Sr. Teese e o Sr. Crane vão ambos num táxi para o aeroporto, desesperados para apanharem os seus respectivos aviões, ambos programados para partir às 6 horas. Mas o trânsito está engarrafado de uma forma impossível e os minutos vão passando. Afinal de contas, o voo do Sr. Teese partiu às 6 horas, conforme previsto, mas o voo do Sr. Crane foi adiado até às 6h25 e o Sr. Kane veio a descolar quando chega. Viu a descolar quando chega. Qual dos dois fica mais aborrecido? Quase toda a gente concorda que é o Sr. Crane, que acaba de perder o seu voo. Quem ficará muito mais infeliz? Mas porquê? Ambos perderam os seus voos. Parece que o que torna o Sr. Crane infeliz não é o mundo real, mas os mundos contrafactuais. Aqueles em que o táxi chegou muito mais cedo ou em que o avião se atrasou mais uns minutos. Não é preciso voltarmos para cenários artificiais como este para vermos os efeitos dos contrafactuais. Consideremos os medalhados dos Jogos Olímpicos. Quem fica mais contente, o medalhado de bronze ou o de prata? Pensar-se-ia que, objetivamente, o medalhado de prata, que afinal de contas fez melhor, estaria mais feliz, mas os contrafactuais relevantes são muito diferentes para os dois. Para o medalhado de bronze, a alternativa relevante era acabar sem qualquer medalha, um destino ao qual escapou por pouco. Para o medalhado de prata, a alternativa relevante era conseguir a medalha de ouro, um destino que acabou por lhe escapar. E, de facto, quando os psicólogos obtiveram gravações das entregas de medalhas e analisaram as expressões faciais dos atletas, descobriram que os medalhados de bronze parecem de facto mais satisfeitos do que os de prata. A diferença para aquilo que poderia ter sido compensa a diferença para o que é. Tal como o Sr. Crane no aeroporto ou o medalhado de prata, as pessoas ficam mais infelizes quando o resultado desejável ficou só um pouco para além do seu alcance ou lhe escapou por pouco. Como diz Neil Young,
na sua adaptação de John Greenleaf Whittier, as palavras mais tristes ditas ou escritas são estas três: poderia ter acontecido. Por que razão nós, os humanos, nos preocupamos tanto com os contrafactuais, quando, por definição, são coisas que não aconteceram na realidade? Por que razão estes mundos imaginários são tão importantes para nós como os reais? Com certeza que as palavras "é assim" e "é horrível" deveriam ser mais tristes do que "poderia ter acontecido". A resposta evolucionista é que os contrafactuais nos permitem modificar o futuro. Por podermos considerar formas alternativas do mundo ser, podemos de facto agir sobre o mundo e intervir de modo a que ele venha a ser uma ou outra destas possibilidades. Sempre que agimos, mesmo de forma mínima, estamos a mudar o curso da história, impulsionando o mundo para um caminho e para outro, e não para o outro. Claro que tornar uma possibilidade real significa que todas as outras possibilidades alternativas por nós consideradas não se tornarão reais, tornam-se contrafactuais. Mas sermos capazes de pensar acerca destas possibilidades é crucial para o nosso processo evolutivo. O pensamento contrafactual permite-nos fazer novos planos, inventar novas ferramentas e criar novos meios e ambientes. Os seres humanos estão constantemente a imaginar o que aconteceria se partíssemos nozes, ou entrançássemos cestos, ou tomássemos decisões políticas de uma nova forma. E a soma total de todas estas visões é um mundo diferente. Os contrafactuais acerca do passado e as emoções tipicamente humanas que lhe estão associadas parecem ser o preço que pagamos pelos contrafactuais acerca do futuro. Por sermos responsáveis pelo futuro, poderemos sentir-nos culpados pelo passado. Por podermos esperar, também nos podemos arrepender. Por podermos fazer planos, poderemos ficar desiludidos. A outra face de sermos capazes de considerar todos os futuros possíveis, todas as coisas que poderão correr de outra forma, é não podermos deixar de considerar todos os passados possíveis, todas as coisas que poderiam ter corrido de outra forma. Os contrafactuais nas crianças: planear o futuro. Poderão as crianças pensar contrafactualmente? O tipo mais fundamental do ponto de vista evolucionista de pensamento contrafactual surge quando fazemos planos para o futuro, quando considerarmos possibilidades alternativas e escolhemos aquela que nos parece mais desejável. Como poderemos dizer, se um bebê muito pequeno faz isto? No meu laboratório mostramos a um bebê aquele tipo de poste com argolas enfiadas que é um brinquedo de bebê típico. Mas eu tapei com fita cola o buraco de uma das argolas. Como é que o bebê reagiria a esta argola aparentemente semelhante, mas obstinada? Quando levamos ao laboratório um bebê com 15 meses, ele utilizou um método de tentativa e erro para resolver o problema. Ele empilhava alguma das argolas, observava cuidadosamente a que tinha a fita cola e em seguida experimentava-a no poste. E depois voltava a tentar com mais força. Em seguida parecia ficar confuso. Tentava de novo com uma das outras argolas e depois tentava outra vez com a argola que tinha a fita cola. Basicamente, os bebés muito pequenos continuavam nisto até desistirem. Mas à medida que vão ficando mais crescidos e aprenderem mais acerca do modo como o mundo funciona, os bebés comportam-se de uma forma completamente diferente. Com 18 meses, um bebê empilharia todas as outras argolas e em seguida empunharia a argola modificada com um olhar de quem é que vocês julgam que querem enganar. E
recusar-se-ia sequer a tentar, ou pegaria de imediato na argola modificada e atiraria com ela dramaticamente para o outro canto da sala e depois enfiaria calmamente as outras no poste. Ou de modo também dramático, erguê-la-ia perante o poste e gritaria: não! Ou Estes bebés não precisam de ver na realidade o comportamento da argola. Conseguem imaginar o que aconteceria se a pusessem no poste e agem de acordo com isso. Numa outra experiência, vimos se os bebés conseguiriam descobrir um novo uso para um objeto, se conseguiriam, de uma forma simples, inventar um novo instrumento. Coloquei um brinquedo desejável fora do alcance do bebê e dispus o ancinho de brincar ao pé dele. Tal como uma argola, os bebés com 15 meses por vezes pegavam no ancinho, mas não conseguiam descobrir a maneira de o usar como instrumento. Empurravam o brinquedo de um lado para o outro, ou mesmo frustradamente afastavam-no de si, até que por acaso conseguiam alcançá-lo ou então desistiriam. Mas os bebês com mais idade olhavam para o ancinho e detinham-se pensativamente. Depois exibiam um sorriso triunfante e muitas vezes um certo ar de superioridade. Quase que se conseguia ver uma lâmpada a acender-se por cima da cabeça. Então colocavam o ancinho na posição adequada sobre o brinquedo e triunfantemente usavam-no para puxarem o brinquedo para junto deles. De novo, pareciam ser capazes de antecipar mentalmente, de imaginar todas as formas possíveis do ancinho poder afetar o brinquedo e, em seguida, escolherem apenas a possibilidade correta. A miúda, simples tentativa e erro, experimentar várias ações até que uma delas resulte, é na verdade uma maneira muito eficaz de atuar no mundo, mas antecipar as futuras possibilidades permite-nos planear de uma outra forma, através da compreensão interiorizada, usando as nossas cabeças em vez das nossas mãos. Os bebês com mais idade pareceram antecipar o futuro possível, em que a argola ou o poste falhariam, e evitar esse futuro. Outros estudos mostraram que isso não constitui apenas uma diferença entre os bebés de 15 e 18 meses. Mesmo os bebés mais novos conseguem resolver problemas através da compreensão interiorizada, se tiverem o tipo de informação adequada. Esta capacidade de resolver problemas através da compreensão interiorizada parece ser tipicamente humana. Existem algumas provas de os chimpanzés e mesmo aves muito espertas, como os corvos, conseguirem fazê-lo ocasionalmente. Mas até os chimpanzés e os corvos, e de certos outros animais, confiam esmagadoramente ou no instinto ou na tentativa e erro para atuar no mundo. E de facto o instinto e a tentativa e erro são estratégicas frequentemente muito eficazes e inteligentes. É de veras impressionante ver uma árvore reunir o complexo conjunto de comportamentos instintivos que lhe permite construir um ninho ou um chimpanzé, a usar a tentativa e erro para gradualmente isolar a estratégia acertada para abrir uma caixa com elaboradas fechaduras. Mas são diferentes das estratégias que os bebés e as crianças muito pequenas usam. Os antropólogos concordam em que usar utensílios e fazer planos de aptidões que dependem da antecipação de futuras possibilidades desempenharam um grande papel no sucesso evolutivo do Homo sapiens. E podemos ver essas capacidades emergirem mesmo em bebés que ainda não sabem falar. Reconstruir o passado. Nestas experiências, os bebés parecem ser capazes de imaginar possibilidades alternativas no futuro. Poderão as crianças imaginar também contrafactuais passados, formas diferentes do mundo poder ter sido? Temos de inferir o pensamento contrafactual dos bebés a partir daquilo que fazem,
mas podemos interrogar diretamente as crianças mais velhas com perguntas do tipo: deveria ou podia ser? Até há pouco tempo, os psicólogos afirmavam que as crianças eram bastante deficitárias a pensar sobre possibilidades. As crianças são de facto bastante deficitárias na produção de contrafactuais sobre assuntos acerca dos quais pouco sabem, mas quando compreendem o que está em causa, mesmo com 2 ou 3 anos, revelam ser adeptas da produção de mundos alternativos. O psicólogo inglês Paul Harris sabe provavelmente mais do que qualquer outra pessoa acerca das capacidades imaginativas das crianças. Harris é alto, magro, reservado e assaz britânico e trabalhou durante muitos anos na Universidade de Oxford. O seu labor, tal como o do grande escritor de Oxford, Lewis Carroll, é uma combinação peculiarmente inglesa da mais estrita lógica aplicada à mais desenfreada fantasia. Harris contou às crianças uma familiar história campestre inglesa. Depois fez-lhe perguntas acerca de contrafactuais futuros e passados. O patinho maroto calça umas botas com lama e está prestes a entrar na cozinha. O que vai acontecer ao chão se o patinho entrar na cozinha? Fica limpo ou sujo? O que aconteceria ao chão se o patinho limpasse antes das botas? Ficava limpo ou sujo? Até os bebés de 3 anos dizem que o chão seria poupado se o patinho limpasse antes as botas. No meu laboratório, David Sobel e eu desenhamos um baralho de cartões com histórias, imagens que, se forem postas por ordem, contam a história corretamente. Mostramos às crianças uma sequência de imagens, por exemplo, uma menina a dirigir-se ao frasco dos bolos, a abri-lo, a olhar lá para dentro, a encontrar bolinhos e a ficar contente. Mas tínhamos também um conjunto de várias outras imagens, incluindo a da menina a não encontrar bolinhos nenhuns e a da menina a ficar triste e com fome. Mostramos às crianças os cartões na sequência correta e pedimos que nos contassem a história. Depois dissemos: mas se em vez da menina no fim ficasse triste, e mudámos o último cartão para a menina parecer triste em vez de feliz, o que é que teria de ter acontecido? As crianças de 3 anos mudaram consistentemente as imagens anteriores para corresponderem ao final hipotético. Substituíram a imagem do frasco cheio de bolinhos pela do frasco vazio. Estas crianças muito pequenas conseguiam imaginar e raciocinar acerca de um passado alternativo.